motoristas e motociclistas de todo o Brasil, começa agora o Motocas e Carangus, o seu podcast sobre o mundo automotivo. Feito por quem é apaixonado por ele. Lembrando que aqui tem os amantes das duas e também das quatro rodas. Nossa equipe é composta por Léo, Elton e eu, Bruno Correia. Então vamos começar com as notícias do mundo automotivo. Jeep Renegade ganha versão de entrada. Bom, essa é boa, né? No Brasil aqui é muito comum isso acontecer. As versões barateadas, né? Você pensar que existe por exemplo, um Vectra que eu vi uma vez em Belo Horizonte, um carro todo bonitão lá e o cara rodando maçanetas para abrir o vidro. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente tem aí um Uno com vidros elétricos, né? Mas, pelo visto, nem o Jeep Renegade escapou desta tragédia que acontece no Brasil. Bom, e o que muda nele em relação à versão anterior? Bom, em Belo Horizonte eu ainda não vi nenhum, mas pelas fotos aqui eu vi que as pinturas são tons mais simples, não tem nada de metálico. As rodas que eram de ligas viraram roda de lata. Bom, não precisa nem falar o resultado, né? Ficou feio, né? Então assim, isso é uma coisa muito comum no Brasil sobre a questão das baratização, entre aspas, essa palavra não existe, dos carros. A gente vê, por exemplo, esse Uno novo, famoso pão de forma, né? A versão top dele é um carro bem bacana, né? Eu tenho uma amiga que tem uma versão Sport e realmente é bem bacana. Olha lá, Esther. Agora a versão básica dele é realmente pavoroso. E esse Renegade, em vista do modelo original, realmente ficou muito ruim. Eu particularmente não gostei não. Vamos para a próxima. O Volkswagen Up ganha a versão TSI. Tem, para quem não sabe, TSI vem de turbo com injeção estratificada. É um termo que não é simplesmente o turbo cru que a gente conhece. Agora vamos pensar aqui, né? Um Up turbo. Às vezes as pessoas perguntam, melhorou? Bom, de acordo com as informações, sim, o carro melhorou bastante. Falam que ele tem uma rigidez estrutural muito grande e aí acaba que era muita rigidez com um motor pequeno. E agora sim, o carro está com um motor bacana que vai levar esse carrinho para frente. Mas, né, turbinado, um Up é um pouco exagero, ainda mais pelo preço, né? Bom, e as pessoas perguntam, vale a pena? Bom, aí é uma questão pessoal. Particularmente, eu não compraria, né? Tem carros mais bacanas aí para comprar no valor que você compra ele. E vendo esse Up visualmente, o que muda nele? Pelo que eu vi aqui nas fotos, são só apenas faixas laterais e também muda a questão de ter uma tampa preta. Colocaram uma tampa preta no carro, né? No porta-malas ali, para falar que é esportivo. Isso também levanta assim, uma questão sobre a questão dos carros esportivos aqui no Brasil. Antigamente existia, você tinha Unos que eram turbos, né? Você tinha versões realmente esportivas de carros, Opala, SF, né? Esses carros mais antigos. E hoje em dia o mercado está carente disso, né? Existem algumas opções. Esses Tijetes da Fiat é o que salva e pronto, não tem mais nada. E a gente podia até, né, Léo, futuramente a gente ia abrir uma pauta num próximo programa para comentar esse tipo de coisa, para entender o que aconteceu com o mercado, a questão das versões esportivas. O que eu tenho a dizer sobre esse carro da Volkswagen? Seria uma boa, né? Essa iniciativa de começar a colocar os carros com um pouco mais de pimenta para atiçar o mercado e realmente ter carros com toque esportivo. Mas vamos lá, né? Que visualmente sejam esportivos também. Agora um Up com turbo particularmente não é tão animador. Vamos para a próxima notícia.
Agora falando sobre motos, nós temos aqui que a Yamaha já vai trazer para o Brasil a R3. Bom, para o ouvinte que não sabe, a R3 é a moto esportiva da Yamaha de 300 cilindradas. Essa briga aí das esportivas de pequenas cilindradas já está começando a pegar fogo. Até mesmo a própria BMW já cogita em lançar uma BMW 300 cilindradas para o nosso mercado. Então, lembrando que esse ramo das cilindradas pequenas com motos carenadas, se não me engano, começou mais com a Kawasaki, né? Se popularizar mais com a Kawasaki Ninjinha 250. A Kawasaki arriscou e teve uma grande aceitação no público nacional. E aí depois foi incrementado para 300. A Honda tentou lançar a 250 dela, que particularmente eu acho que não vingou muito. E agora a Yamaha quer entrar na briga, trazendo as motos dos MotoGPs pequenos. Se não me engano é o Moto 3, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, pela especificação, ela vem direto da pista com os adereços para rodar na rua. Pode ser uma moto interessante. Vamos ver o que vem por aí, tá? Vamos lá, é agora a pergunta do ouvinte, né? Vamos ler aqui, Vinícius de Conselheiro Lafayette. Galera do M&C, meu nome é Vinícius de Conselheiro Lafayette. Uma pergunta: o que significam os 3 números principais que se identificam os pneus? Bom, Vinícius, os números que você mencionou são as dimensões físicas do pneu que você está comprando. O primeiro número que vem é a largura do pneu. Tipo, você olhando de frente, você vai ver qual é a largura em milímetros. O segundo número é a porcentagem em relação ao primeiro número, que corresponde à altura do pneu, ou seja, da tala à altura do pneu mesmo, propriamente dito. E o terceiro número corresponde ao aro da roda. O aro da roda que você está usando. Isso, lembrando, vale tanto para carro quanto para moto. Por exemplo, se não me engano, o pneu da Hayabusa, que é 200 por 50 por 17, significa que 17 é a roda, que é a aro 17, e ele possui 200 milímetros de largura, e esse 50 é 50% da altura, ou seja, se a largura do pneu é 200, a altura dele vai ser 100 milímetros, ok? Lembrando que para escolher o pneu correto, tem que seguir as medidas que vem na especificação do fabricante. E também atentar na hora de fazer a substituição a classe de velocidade, ok? Nunca colocar um pneu de classe de velocidade inferior, isso pode vir a ser perigoso. Beleza, ministro? Espero que a sua pergunta esteja respondida. Então agora vamos para a pauta da semana. Como vocês verem no título aí, nós vamos falar sobre óleo lubrificante, né, especificamente de motos. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque existe muitos mitos, né, verdades, coisas que as pessoas falam, as gambiarras, os improvisos, né? E muitas das vezes você pergunta a essas pessoas que sugerem as modificações, sugerem as trocas, elas não entendem como esses óleos vêm a funcionar. Então a gente vai esclarecer algumas dúvidas com esse podcast a respeito desse assunto. É bom que a gente tenha isso bem especificado e mostrar que uma troca incorreta de óleo pode vir trazer consequências maiores que algumas pessoas falam. Beleza? Então vamos partir do princípio. Eles me perguntam, né, para que serve o óleo nas motos? Em motos de pequenas cilindradas, o óleo vai ter duas funções. Vai ter a função de lubrificar as peças dentro do motor, caso os rolamentos e tudo mais, mas também tem a função de ajudar na refrigeração desse motor. Você tem motos refrigeradas a ar, principalmente, né? O vento vem, leva o ar quente, né, pelas aletas do motor,
mas tem o óleo circulando ali dentro que ajuda a fazer essa refrigeração. É comum a gente ver nas motos 250, tipo a Phaser, a Twister e derivados dela, a gente vê que ela tem um radiador de óleo, ou seja, o radiador que é a mesma coisa do funcionamento do radiador de água, porém, na verdade, serve para esfriar o óleo que está passando dentro do motor. Então, o óleo, no caso, tem essa função, tá ok? E às vezes as pessoas perguntam, e qual que é a diferença desse óleo, às vezes, em relação ao óleo que é dos carros, da lubrificação dos carros. A primeira diferença que a gente vê notável a respeito disso é a questão de que, no caso da lubrificação do carro, ela é separada. Ou seja, a gente tem a lubrificação da caixa e tem a lubrificação do sistema de embreagem, que são diferentes. No carro você tem óleo de caixa e tem óleo do motor. No caso da moto, o óleo tem uma função só. É só o óleo, é só um óleo, quero dizer, né? Eu tenho o óleo que serve para lubrificar as peças e serve para banhar a embreagem da moto. Então a principal diferença é essa. Então o óleo da moto é um óleo só, ele serve para tudo. No caso, eu estou falando das motos 4 tempos. No caso das motos 2 tempos, a gente tem o óleo da caixa, que é o óleo da embreagem, e tem o óleo que lubrifica parte do motor, que vai se misturar na gasolina, que são os óleos 2 tempos, né? Das famosas DTs, RDs e tudo mais, né? Que dá aquele cheiro que eu já tive uma DT, eu sei bem falar. Mulher não anda na garupa dessas motos. Ok? Então, esses óleos são classificados, existem a classificação deles, a gente tem as especificações quanto à questão das normas que eles são submetidos, que eles têm que atender, né? O fabricante tem as normas e ele atende a essas normas. E a gente tem também a questão de que ele tem alguns números, né? Nessa classificação ela tem alguns números. É interessante a gente estar entendendo esses números, entender que a gente tem que comprar o produto da maneira correta, né? Então vamos lá. Quando você compra o óleo, você tem lá dois escritos, né? Tem o SAE e o API, se não me engano, né? E ali são a questão das normas que ele atende, tá? E logo em seguida você tem um número, né? Alguns óleos mais antigos eles possuem um número de 2 dígitos. E os óleos modernos, eles possuem 2 números de 2 dígitos. Aí às vezes o ouvinte pergunta, o que significa esses números de 2 dígitos? Ou o par de números de 2 dígitos? De acordo com alguma pesquisa, alguém fez uma explicação pra gente aqui, a fonte até confiável, e ele explicou o seguinte, que esses valores é a respeito do tempo de escoamento do teste do SAE, que era constituído de um copo metálico com fundo de 1/8 de polegada no fundo, e você colocava o óleo na temperatura controlada de 40 graus, e ele teria um tempo para estar escoando. Então a gente já sabe que isso é ligado à viscosidade do produto. Então, ou seja, quanto maior esse número, se dizia o SAE dele, como é comum falar, mais viscoso era esse óleo, tá? Então, alguns antigos também vinham com a letra W, tá? Esse W, ele vem de inverno em inglês. Significa, por exemplo, qual é a viscosidade deste óleo quando você está fazendo a partida a frio, né? Isso é importante para casos que você tem lugares muito frios. Por exemplo, na América do Norte, isso se tornava importante. Existe até uma história que fala que quando você tinha o inverno e você tinha o verão, você tinha que usar óleos diferentes. Ou seja, no inverno você usava um óleo de viscosidade menor. E no verão você usava uma viscosidade um pouco maior, um SAE maior, vamos dizer assim. Tá? Então, esses são os óleos antigos, que a gente não vê muito ultimamente, né? Me corrija se eu estiver errado. E hoje em dia, o que nós usamos mais, principalmente em moto, são os óleos multiviscosos. O que vem a ser os óleos multiviscosos? São os óleos que vão ter as duas medidas de viscosidade, a frio e a quente. Eles são aditivados e eles podem ter os dois comportamentos. Então, quando você olha para o galão que você vai fazer a substituição daquele óleo, você vai ver lá o SAE, geralmente vão ser 2 números, por exemplo, 15W40
ou 20W50, que é o mais comum que a gente costuma ver. Isso significa que a frio ele vai ter um comportamento de um SAE 20 e a quente ele vai ter um comportamento de um SAE 50. Então isso é o significado desses valores. E lembrando aqui, o Léo me lembrou aqui que o número que está perto do W é o teste que foi feito a 10 graus e o número sem o W é o equivalente a 40 graus. É de onde surgiu a sigla. Então, recapitulando, então se eu tenho um óleo SAE 20W50, significa que na hora que eu vou dar a partida na moto, ele se comporta como um SAE 20. E quando o motor está quente, ele vai se comportar como um SAE 50. Para o ouvinte que é novato no ramo, a gente entende o seguinte: quanto mais quente esse óleo fica, mais fino ele vai ficar. Então, se você tem um óleo de viscosidade maior, quando o motor estiver quente, ele vai ter a viscosidade adequada para estar rodando no motor todo. Então, quando você coloca, por exemplo, um óleo errado, um óleo um pouco mais grosso, você vai ter mais dificuldade para esse óleo passar na lubrificação da moto. Então, por isso que a gente não recomenda colocar óleos diferentes do fabricante. Então, não tem muito o que fazer gambiarra. Nos carros costuma ter aquela seguinte recomendação: o carro é novo, então você usa o óleo que você está acostumado. O carro acabou de ser feita a retífica, coloca-se o óleo um pouco mais fino para ele estar lubrificando toda a parte dela. O carro ele é rodado, ele é um carro bem rodado, eles colocam um óleo com um SAE maior. Por que isso? Porque quando o carro já está no tempo de talvez fazer a retífica, as folgas, né, do motor já são grandes. Então um óleo um pouco mais viscoso, um óleo um pouco mais grosso, ele tende a vedar um pouco mais. E aí você consegue usar esse carro um pouco mais de tempo sem estar dando a fumaça. Se você usar um óleo comum, que é o óleo padrão dele, você vai ver que o carro vai estar fumando. Ou seja, não há vedação suficiente, o óleo passa para a cuba de combustão e aí você vai ter a queima desse óleo. Beleza? Então, essa aí é a respeito da classificação. Uma pergunta que as pessoas fazem pra gente, né, Elton? É a questão do seguinte: eu posso usar o óleo do carro na moto, sendo que eles são do mesmo SAE? Não. Posso usar o contrário, o óleo da moto no carro? Bom, numa emergência pode. Mas por que o contrário eu não posso usar? A resposta é muito simples. Lembra, anteriormente eu falei que o óleo da moto ele serve para tanto refrigerar e lubrificar as peças do motor, como também banha a embreagem? Então, existe um aditivo nesses óleos da moto que servem para diminuir o desgaste da embreagem da moto. Então, ou seja, você tem ali todo um aditivo controlado que serve para fazer o correto funcionamento da embreagem da moto. E o que o óleo do carro não tem. Então, ou seja, o óleo do carro é tratado para lubrificar peças metálicas, não são para controlar o atrito da embreagem. Se você usar o óleo do carro, mesmo com o SAE correto, na moto, você vai ter um desgaste muito prematuro da embreagem, talvez um patinamento ou mesmo a questão do colamento dos discos, tá? É importante falar isso. Então, ou seja, o óleo da moto ele tem aditivos para fazer o funcionamento da embreagem, que não é presente no óleo do carro. Outra coisa também que é bem falado, assim, é bem difundido e a gente sempre fica na dúvida sobre a questão da troca do óleo da moto, né? Aqui, geralmente cada um fala uma coisa e, né, é complicado. Então o que a gente vê aqui?
o que eu vejo assim, da minha experiência, né? Se tiver algum ouvinte que é mecânico e puder trazer um argumento plausível pra gente, né? Com as fontes e talvez a recomendação dos manuais, que eu não recomendo muito, porque os manuais geralmente são das motos importadas e as condições lá são diferentes daqui do Brasil. Então o que eu vejo? Quando a moto é refrigerada a ar e ela não possui filtro de óleo, que é, por exemplo, o caso das CGs, da CG Titan, essas motos menores, o recomendado é a troca em 1000 km, tá? Não passar os 1000 km. Por quê? Porque toda impureza ali, desgaste, talvez alguma limalha, não é filtrada. Então você tem que trocar isso mais rápido. Em motos um pouco maiores, uma moto 250 cilindradas, tipo a Phaser, a Twister, que possuem filtro de óleo, você pode estender um pouco essa troca a 1500 km. Isso em condições bem simples de uso, tá? Se o uso for extremo, longas viagens, aí a troca é igual das motos menores, é a troca com 1000 km. Bom, aí vem também a parte polêmica, a questão do filtro de óleo, né? Eu já tive motos grandes e a gente nunca sabia, igual por exemplo na XJ6 recomendava assim, uma troca sim, uma troca não, ou seja, eu faço uma troca de óleo e mantenho o filtro velho, e na outra troca eu tinha que trocar tudo, né? Será que é saudável manter um filtro de óleo sujo, né? Lembrando que a XJ6 usava um carente que valia R$80, então a gente pensava assim, poxa, eu posso esperar e deixar fazer na próxima troca. Bom, não convém deixar o filtro de óleo velho, tá? Por quê? Porque as impurezas que o óleo captou durante todo o trajeto do motor vão ficar alojadas nele. Então, no caso da XJ6, que tem uma quantidade de óleo maior circulando e no qual a troca dela era feita com 3000 km, então você tem 3000 km de óleo circulando ali de funcionamento, e então você tem mantendo aquele filtro com as impurezas guardadas. Quando você faz a troca de óleo e não troca o filtro, duas coisas acontecem. Primeiro, as impurezas vão continuar no filtro antigo. Dependendo da quantidade de impurezas, pode começar a obstruir o filtro, dependendo do estado do motor. E aí você tem dificuldade em passagem de óleo. E sem contar que parte deste óleo fica no sistema ali. Então, ou seja, você pode colocar lá 3 litros de óleo novo, mas vai ter lá 300, 250 ml de óleo velho. Então você mistura um óleo que está novinho em folha com um óleo que já está gasto. Então, né, embora seja uma porcentagem talvez de 10, 9%, mas não convém, tá? Né, se não quiser investir num filtro Cayenne, que é caro, mesmo falando dessas motos grandes, existem filtros de preços mais acessíveis e que são de qualidade razoável. Por exemplo, nós não estamos fazendo nenhum mexão aqui, mas eu colocava o Franco na minha moto e toda troca de óleo eu trocava esse filtro. Então é mais saudável do que manter um filtro de marca boa sujo até a próxima troca. Fica a dica aí. Bom, outra coisa também que a gente estava discutindo, né, entre a gente aqui, né? A gente estava falando o seguinte, tá muito em voga aqui, né, os assuntos, principalmente essas pessoas que têm sites de falam sobre carros e tal, e falam sobre a questão do recondicionador de metais. Para quem não conhece, um exemplo desse recondicionador de metais é o tal do Militech, que é usado em carros. Ele promete criar uma película bem firme, tá, nas peças que rodam, comandos de válvula, onde roda o virabrequim e tudo mais, de forma que até numa eventual falta de óleo a gente consegue rodar com o veículo alguns quilômetros, né, sem ter que preocupar em desgaste das peças, né? Eu vi um teste uma vez na internet, até mostrei pro Elton aqui, o cara usou um Honda Civic e rodou 18 km seco e o carro não deu problema e não soltou limalha nenhuma. A pergunta que as pessoas às vezes, né, ficou perguntando assim, dá pra usar em moto o tal do Militech? Bom, é uma dúvida que a gente tem, né? E as pessoas ainda não esclareceram. Quem tem não arriscou usar. E eu acho que a explicação é o seguinte: no caso do carro,
o óleo da caixa só fica na caixa, não é assim que nós vimos aqui há pouco tempo? Então, no caso, o Militech ele atua na caixa, então eu não tenho contato nenhum do Militech com o óleo da embreagem, é o que não acontece com a moto. Então, se eu uso o Militech, imagino eu, na moto, o que, que vai acontecer? O Militech vai recondicionar todas as peças do motor? Vai recondicionar também o filtro de óleo? Também vai. E o pior, a embreagem. Como é que vai ficar a embreagem depois de tudo? Eu acredito que só seria viável usar o tal do Militech se tivesse com a embreagem já para trocar. Ou seja, a embreagem já está ruim, a gente vai fazer a substituição dela, aí você talvez colocaria o produto, trocaria o filtro de óleo e também teria que trocar a embreagem, porque o produto iria atuar nos discos de embreagem e você estaria estragando a sua embreagem. Talvez não o composto de desgaste, mas os discos metálicos que serão condicionados e reduzirão o atrito. Então o que eu acredito aqui, né, Léo? A gente estava imaginando aqui a questão da patinação da embreagem logo de imediato. Assim que o produto agisse, essa moto não ia firmar a embreagem mais, porque diz que diminui tanto o atrito que pode roçar metal com metal, que não há o desgaste. Talvez depois da aplicação do Militech, vocês teriam que, depois do recondicionamento do metal, teria que trocar o óleo, trocar o filtro e também trocar toda a embreagem, não só o composto, como os discos metálicos também, os discos que fazem a junta ali. Seria uma dica. Quem já fez a experiência e está nos ouvindo pode dar a sugestão, mas essa é, né, a nossa opinião. Bacana? E é isso aí, galera. Espero que as dúvidas estejam sendo sanadas, que a gente consiga ter passado o máximo de informações. Então é assim, dúvidas, críticas, sugestões, vamos estar aí, tá o nosso endereço para estar mandando os nossos e-mails. Vai ser o www.brunocorreacard@yahoo.com.br, né? O Léo já está providenciando o e-mail dele, tá? Lembrando que o Léo faz parte de um motoclube. Quem tiver interesse em conhecer, tem muitas pessoas legais, tem a parte dos amigos que fazem altas viagens, tá? É um cara que tem muita experiência para contar pra gente. E aí a gente vai estar recebendo o apoio de toda a equipe dele. Lembra também o patrocínio aqui, né, do Elton e a sua agência de viagens ajudando a gente. Então, beleza? Muito obrigado e até a próxima e tchau!